Esse é um encontro muito especial. Muito especial por várias razões. Sempre que a gente se encontra é especial, mas o nosso amigo Marco vai trabalhar fora, né? Está indo para Coimbra e vai passar lá. Ele, se deixar por ele vai ficando lá, ele vai ficando, mas a gente chama ele de volta. Nós vamos conversar sobre não só a experiência dele em Portugal, que já faz quase 20 anos que o Marco está indo lá, né? Quase 20. 18 anos que ele vai para Coimbra, especialmente Coimbra, né? Especialmente Coimbra. E falar um pouco também sobre a relação de produção, né, Eduardo? Bom, primeiro a gente tem que anotar que o nosso querido Sérgio Rover não está aqui hoje. Infelizmente ele não veio botar fora do Marco. Ele ficou magoado que o Marco vai embora. Ele disse, eu não gravo hoje. O Sérgio entrou em depressão. Entrou em depressão profunda. Então, a gente até trocou umas ideias antes sobre isso, né? O Oswaldo tinha falado dessa experiência que o Marco teve, que eu também tive em Portugal, algumas vezes. Mas E aí a gente resolveu discutir um pouco a produção do teatro brasileiro, né? Não enaltecer. Em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos. Porque se a gente der conta disso nesse podcast de hoje. Mas algumas observações que a gente tem sobre isso. Eu também dirigi na Polônia, também tive experiência fora do Brasil. E como a gente trabalha aqui, né? E é diferente trabalhar em Coimbra e aqui? Qual a diferença básica, Marco, para a gente introduzir essa sua ida para lá? Olha, a minha percepção é sempre uma percepção empírica das coisas, nada acadêmica nem científica, mas eu tenho a impressão que a Europa, por conta das muitas guerras que tiveram os vários povos, a questão cultural, essa questão do simbólico, do imaginário, tem outro significado, sabe? E sem querer ser colonialista, colonial, colonizado, bovarista, ou qualquer coisa que o valha, mas o que eu reconheço é que existe uma infraestrutura, né, permanente, onde as coisas acontecem como se a cultura fosse alguma coisa parecida com prioridade de Estado, que eu acho que faz toda a diferença, né? Sim. Então, Coimbra, por exemplo, a companhia que eu trabalho, o Teatrão, é uma companhia que existe há 27, 28 anos, e é uma companhia que trabalha num teatro público. Esse teatro é cedido em comodato, né? E eles têm recursos públicos federais, eles têm recursos públicos municipais e eles têm recursos públicos da Comunidade Europeia. Isso dá para eles uma infraestrutura razoável que permite que eles façam muitas atividades. Eu fico cansado só de pensar na quantidade de coisa que eles fazem. Eles são um núcleo muito pequeno, são um núcleo de 4 pessoas, comandado por uma pessoa incrível, que é a Isabel Craveiro. Enfim, eu não vou ficar falando de Portugal, mas eu acho isso. Eu acho que tem uma... Quando você senta para fazer um trabalho, as coisas já estão mais ou menos estruturadas, né? Então, de algum jeito... E Coimbra é uma cidade pequena, uma cidade de 100 mil habitantes. Quer dizer, com os estudantes e tal, ela chega a 150 mil. E você mantém uma temporada de 5 semanas, por exemplo, de quinta a domingo, o que é absolutamente especial, né? Espetacular. E tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é esse trânsito afetivo que existe, sabe? Então, você pega uma coisa daqui, você faz uma parceria com a instituição XYZ, enfim, as coisas vão sendo amalgamadas, né? Eu acho que isso dá uma institucionalidade para o teatro, né, para a arte de lá. E o que eu acho o problema central que a gente tem é que a gente está cada vez menos institucionalizado. Isso não posso dizer no Brasil, porque na verdade a gente está muito localizado em São Paulo. A gente estava até falando aqui, eu e o Tolentino, que às vezes é mais fácil ir para Portugal do que ir para o Rio de Janeiro. Pega uma água. Continua Falando falando. tudo.
Nossa, eu vou abrir um asilo tuberculoso aqui. Esses fumantes e ex-fumantes. Então, eu acho que não existe uma institucionalização, não existe uma relação, de fato, com plateia consignada, assim. Eu acho que algumas companhias conseguem mais isso. O Tapa consegue, algumas companhias conseguem. Por força de fato, da qualidade, por força da persistência, né? Por força da qualidade dos atores, da dramaturgia, do repertório, né? O que também comprova que o público tem uma coisa muito forte com o teatro, com a arte, né? Estou fazendo um espetáculo, eu já vou parar de falar. Fazendo um espetáculo que acabou domingo agora, que foram lá 5 jovens de 15 anos e tal, amigos da minha filha, e eles ficavam numa vibração forte, assim. É uma gente que não costuma ir para teatro, sabe? Mas é bacana ver isso, né? É bacana ver esse potencial. E ao mesmo tempo é muito triste ver tudo que cerca o teatro. Tudo que ficou... o teatro é um monte de cocô que tem um monte de mosca enchendo o saco em volta, sabe? Enchendo o saco. E essa encheção de saco, que só atrapalha o teatro, e que eu posso elencar daqui a pouco, é que de fato não ajuda naquilo que é o objeto artístico, que é o barato da gente, que é o barato do ofício, né? E acho que isso que é legal a gente tentar uma coisa aqui. De direção, por exemplo, você vai para Portugal, você tem um projeto do que fazer com a peça. No caso do Eduardo, ele escolhe o que ele quer fazer. Né? Não, mais ou menos. Mas Portugal foi o Tapa indo para Portugal. Sim. Primeiro que começou em 90 e poucos, né? 2000 e pouco. A gente levou um repertório para lá. A primeira vez que a gente foi com Navalha, a Serpente e o Corpo a Corpo, 3 espetáculos de câmara, pela cena lusófona. Então E a segunda vez que a gente foi com o Tapa foi com 12 Homens, e que a gente apresentou os retratos falantes lá, junto em algumas cidades, além de Lisboa. Mas eu queria falar uma outra coisa que eu acho importante. Então, aí depois eu dirigi, enfim, o Picasso lá, a convite da companhia de Braga, né? O Picasso que eu fiz no Brasil depois com o elenco brasileiro, e eu ia fazer Anjo Negro do Nelson Rodrigues lá antes da pandemia, era o que estava estabelecido. Mas assim, Portugal é muito legal, mas eu queria contar uma experiência da Polônia, que eu acho que reforça isso que o Marco está falando. Eu fui fazer Vestido de Noiva na Polônia, com a Úrsula Gross, que é uma polaca brasileira, que estava levando a partir dos 1500 anos do Brasil o retorno de um diretor brasileiro dirigindo uma peça que foi dirigida por um diretor polonês, que é o Ziembinski. Era um projeto que ia fazer o Celso Nunes, ele acabou não fazendo, por motivos que eu não sei, e ela me chamou, e a gente ensaiou em Lodz, que é Lodz Fabritini, é Woodney Fabritini, como se fala, aquele Lodz com um ozinho cortado, que é onde tem a escola de cinema e teatro, e tem 4 teatros oficiais na cidade, uma cidade menor do que Belo Horizonte, muito menor que Ribeirão Preto. Né? O Teatro Iaracha, que é o teatro principal, tem 3 salas, uma sala de 800 lugares, uma de 400 e uma de 200, em que eles fazem tudo. Eles fazem Sarah Kane, eles fazem tragédia grega, uma companhia de repertório que funciona o ano inteiro. Nós estreamos lá, depois fomos para Varsóvia, para o Teatro Dramático de Varsóvia, que fica na Praça dos Poderes. E as quarteladas, para quem não conhece teatro, quartelada são as coisas os gamos que o palco tem, né? No Teatro Iaracha, em Lodz, eles eram verticais, e no Teatro Dramático eles eram horizontais. E como o Vestido de Noiva tinha uma entrada, 2 entradas por baixo, não casava o que eles tinham feito. E aí nós falamos com o chefe de palco, os 2 teatros são teatros sensacionais, mas o Varsóvia, então, melhor ainda. E aí o diretor do palco falou, não tem problema, eu resolvo para vocês. Um técnico, assim, chefe de maquinistas, entendeu? Aí eles cortaram as quarteladas na região,
fizeram uma outra quartelada que se adaptasse ao nosso espetáculo. Eu só fiquei pensando aqui no Sérgio Cardoso, o que aconteceria. Né? Aí no dia seguinte, eu falei assim, mas escuta, e como é que vai ser no dia seguinte? Eu já estava imaginando aqui a gambiarra que as pessoas iam fazer. Eu disse, não, nós tiramos a quartelada normal, reconstruímos essa, quando vocês saírem, nós repomos. Eu falei, puxa, obrigado. Ele falou assim, não. Quando existe um registro, que é um diretor, ele é o nosso chefe aqui. Eu falei, olha, eu fico muito emocionado, porque eu venho de um país... Eu estou falando de Polônia, porque Polônia não é França, não é Itália, não é... É um país que deve mais dinheiro ao Brasil do que o Brasil à Polônia. Na Europa, a Polônia é pobre. Aí o que ele falou para mim... Eu já estava há 2 meses falando aquela língua que tem 8 consoantes e 2 vogais, né? Já cansado de toda a experiência e tudo. Aí ele vira para mim e diz assim, sabe por quê? Porque eu sou a 3ª geração nessa função aqui nesse teatro. Meu pai ocupava essa função, meu avô ocupava essa função, e nós sobrevivemos aos nazistas, nós sobrevivemos aos soviéticos, e vamos sobreviver ao capitalismo americano. Eu fico emocionado até hoje falando, porque o teatro é nossa praia, nossa pátria. Eu comecei a chorar na hora, né? Isso para falar dessa coisa, o que é a questão institucional, porque não é se você tem verbo ou não tem verbo. Claro. Era um teatro maravilhoso, um teatro tipo São Pedro aqui, um teatro antigo e tudo, mas a consciência que aquele técnico tinha do que era aquilo é um respeito pelo fazer teatral. Então, o respeito que ele teve a mim, como diretor, com o elenco polonês, evidentemente, mas não era isso. Eu tenho certeza que eles teriam essa atitude de qualquer maneira. Qualquer espetáculo que chegasse lá seria tratado... Seria tratado desta maneira, entendeu? Então, não é aquela coisa, vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer uma gambiarra aqui. Ou não pode. Não pode bater um prego, não pode bater um prego. Quer dizer, eles resolveram o problema nosso, mas preservando o teatro. Estava tudo pronto para no dia seguinte voltar à faixa das quarteladas normais. Sem nenhum drama, né? Não, é a função dele. É a função dele. O Peter Pallet, quando dirigiu lá o Tapa no Rio, o diretor brechtiano... O Pallet é o diretor do Berlim. Foi um cria do Brecht, né? Ele não entendia certas coisas, porque ele dizia assim, vocês justificam tudo. Coitado, mora longe. A função não tem a história do Grotowski com o Tapa? Grotowski, a gente teve com ele também. Então, te falo mais ou menos uma coisa dessa. Não, o Grotowski... Eles têm que fazer o melhor teatro do mundo, pelas dificuldades que eles têm. Porque aí começaram, algumas pessoas do nosso elenco começaram a se... Porque eu tinha dito, gente, o Grotowski, ele não nos conhece. Ele não tem nada contra nem a favor. Então vamos ouvir e pensar sobre o que ele está dizendo. Aí ele comentou algumas coisas sobre os exercícios que ele tinha visto, que foram muito úteis para mim. E aí ele chegou e disse assim... Aí as pessoas começaram a se justificar. Não, sabe o que é? É porque isso e aquilo. Aí eu quase dei um tapa na mesa e falei, gente, para de justificar. Aí ele disse para mim, isso que eu estou ouvindo, que você está dizendo, é exatamente a mesma briga que eu encontrei na Polônia, é a mesma briga que o Stanislavski encontrou na Rússia. Você mexe com culturas ociosas, preguiçosas, que só cabe a vocês brigar contra isso. Ele disse assim, o que o Tchekhov escreveu foi sobre isso. O que o Brecht escreveu foi sobre isso. Cada um na sua cultura. Então, não é que... o que cabe a nós, como pessoas de teatro, é resolver essa questão. Não adianta ficar lamentando o leite derramado. Porque se a gente olhar para a educação, para a saúde do Brasil, para a Amazônia, existem terrenos que estão devastados. Né? O teatro é só o espelho de um país que está devastado. Ou a gente está na vanguarda disso, e aí que eu acho que eu queria puxar o assunto que a gente falou sobre a questão do artista empresário, que é essa nossa tradição, né? Desde o João Caetano. Não é uma, e até hoje, se você pegar, vai do João Caetano a Denise Fraga. Tradição lusitana.
A Denise Fraga, que é uma atriz empresária. A gente já falou muito sobre isso. Eu queria que o Marco falasse um pouco, porque eu coloquei isso para você e você falou que isso mudou alguma forma de você pensar. É verdade, porque outro dia eu estava puto da vida, que eu estava falando assim, porra, mas eu tenho que... Qual que é a minha função nesse negócio aqui? É dirigir, é produzir, não sei o quê, porque eu me vejo produzindo, eu me vejo resolvendo problema que teoricamente não seriam da minha alçada, eu me vejo resolvendo pauta, fazendo política para levar um espetáculo para frente e tal. E o Eduardo, com muita tranquilidade, falou, e o Ailton também outro dia falou uma coisa assim, meio parecida com isso. Ailton Graça. O Eduardo falou assim, mas sempre foi assim? É assim que é. Você está reclamando o quê? Eu faço isso, faço aquilo, e eu vejo o Eduardo fazer mesmo. Eu falei assim, pô, eu não estou reclamando o quê? Na verdade, eu tenho, de certa forma, se eu olhar de outro jeito, eu tenho o privilégio de fazer, porque já que ninguém faz, eu faço do meu jeito, foda-se. Entendeu? O Ailton falou isso. Eu estava falando desse espetáculo que a gente fez o Noel lá em Mauá, e era uma puta gritaria, não sei o quê. E tal. Eu falei assim, o Ailton falou assim, tudo bem, é difícil e tal, não sei o quê. Uma peça no Shakespeare, que os caras jogavam bosta nos atores. Então, vamos lá, é isso aí. Quer dizer, eu acho que... Bem, estou falando isso também porque, querendo ou não, a gente já falou disso também. É um ofício, mas é um privilégio de brincar com isso, de poder fazer isso, né? De poder... de ter a alegria e o prazer de mexer com isso, porque isso é muito transgressor mesmo. Sim. Por isso que é tão difícil, porque a tentativa hoje da censura, das censuras que se tem, são as censuras da burocracia. Você tem burocracia, tudo, não pode isso, não pode aquilo, tem que botar não sei o quê, tem que ter acessibilidade para não sei quem, tem que ter, enfim, tem uma caralhada de coisa, tem que ser de graça, tem que ser, enfim, tem esses blogs de crítico aí que ficam tentando escrever coisa e aí eles só adjetivam as coisas e na verdade que é para eles se promoverem. É isso que eu falei, que eu estava falando no começo. A gente faz uma coisa que é um bolo, um cocô, enfim, alguma coisa que tem um monte de mosca que vive em volta disso. E claro que para elas justificarem a sua vida em volta disso, elas têm que criar função para elas. Porque na verdade elas não criam, elas exploram. Quer contar uma coisa alguma coisa para o Oswaldo, né? Porque essa coisa que eu tenho, essa teoria sobre o ator empresário, né? Ator não, artista empresário, que vem desde João Caetano, eu acho que isso envolve autores, né? Plínio, Viana, Nelson, Suassuna, se envolveram com produção, né? O Oswaldo Viana Paiva no passado, os autores que sobreviveram. O Plínio era um puta produtor. Exatamente. Guarnieri, né? Os diretores também. E então, você, por exemplo, que teve muita proximidade do Adhemar, né? E alguma do Antônio, Adhemar Guerra, o quanto essas pessoas não tiveram a trajetória que deveriam ter por não existir um empresariado teatral e não quererem se envolver com a produção. Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim, você depois dessa reflexão que você fez e mexeu com o Marco, que eu também fiquei pensando, eu comecei a fazer teatro também me virando. O primeiro espetáculo que eu fiz profissionalmente, que era Brecht Segundo Brecht, que era uma meio cooperativa, Bogos, Armando Bogos, Cassila Lanuza, Chico de Assis. A gente se uniu e eu, na verdade, tomei a frente do espetáculo. Depois, um outro espetáculo... Aquele espetáculo que você fez com o Fagundes, que era a tua... Aquilo era uma produção, ali tinha uma produção. Mas, por exemplo, o Tiro no Coração, que é a minha peça do Getúlio Vargas, que o Plínio Rigon fez, quer dizer, o Plínio era o produtor, mas eu me envolvi na produção também. Fui atrás e peguei dinheiro de amigos que nunca receberam. Silvio de Abreu, por exemplo, estava começando no auge de novela, eu disse, cara, você tem que botar dinheiro nessa porra aqui. Você vai ganhar uma porcentagem X. Ele entrou naquele negócio no sistema de cotas. Bota isso aí que o cara vai te cobrar até Ele cobra sempre. Não precisa, felizmente, ele não precisa disso. Mas vários amigos, entendeu? Entraram com cotas. A gente fazia isso. Então, você me alertou para isso. Assim, realmente, eu fiz um monte de espetáculos. Depois, mais recentemente,
o espetáculo que eu fiz com o Breder, a Esther Góes e o Tato Fischer, que é em cima do Brecht, também era, a que ponto chegamos, também era uma coisa, a gente entrando. Quer dizer, o capital da gente às vezes é o trabalho, às vezes não, quase sempre é o trabalho. Mas isso vale também para os outros. Alguns diretores, você citou, por exemplo, o Ademar Guerra. O Ademar sempre teve... Ele era produtor também no início. Ele começou com o Antunes e ele eram sócios. Ele, Ademar Guerra, Antunes Filho, Armando Bogos, Felipe Caroni, tinha mais algumas pessoas que faziam o Teatro da Esquina, que montou o primeiro Megera Domada, Irina Greco, que também estava. O esquema era o Antunes produziu, o Ademar produziu primeiro e o Antunes produziu da sequência. Era levantar dinheiro, aí atrás dos capitalistas. Mas eram produtores, uma associação eles assumiam exatamente a produção do espetáculo, na Aliança Francesa. Começando a Aliança Francesa. O primeiro espetáculo foi feito pelo Antunes, o Ademar produziu. O segundo seria o contrário. O Antunes falou assim, não, quem deu o primeiro se fudeu. E fez muito bem. O Ademar nunca cobrou o Antunes, brigaram muito tempo por causa disso, mas nunca cobrou. Ele tinha razão. Eu falei, imagina, o Antunes, o criador, vai ficar produzindo para mim. Enfim. Os dois, para ficar só nesses dois exemplos, o Ademar foi salvo no final da carreira dele um pouco pelos convites que veio de Curitiba para fazer espetáculo lá com o teatro do Teatro Guaíra. E o Antunes foi salvo pelo Sesc. Porque o Antunes também não tinha mais condições. Naquela altura eles tinham o quê? 40 e poucos anos de idade, caminho dos 50 ainda. Eles não tinham mais fôlego para continuar. Hoje em dia teria que ter, com 70. Então pararia. O Antunes só não parou, o Antunes foi salvo pelo Sesc. Isso eu acho que o Sesc, num certo sentido, o próprio nosso querido Zé Celso, o fato de ele ter tombado... dedicar esse podcast ao Zé Celso. Né? Claro, que ele se recupere, quer dizer, talvez quando o podcast for no ar ele já esteja bem. Exatamente. Mas vamos dedicar esse podcast a ele, né? Porque é um outro artista empresário. Empresário, né? Também. Né? E ele foi salvo um pouco pelo sentido de ele ter o espaço dele. Ele conseguiu. Mas esse espaço foi construído por ele, Renato, Eti. É isso que eu quero dizer. E o Estado foi lá construir e quem vai ocupar aqui é a oficina. Eu queria chamar a atenção um pouco dessa coisa que vocês estão falando aí, um pouco para a personalidade desses caras. Né? Já que você está falando do Zé, por exemplo, o Zé é um cara que o Brasil é muito menos careta por causa do Zé. Sim. Muito mais oxigenado por causa do Zé. Né? Quer dizer, esses caras, eles têm uma paixão, uma coisa que move montanha. Eu acho que essa perspectiva que a gente não pode perder. Não se submeter à burocracia, à censura, ao controle. Entendeu? Eu dou um exemplo disso, Marco, que eu acho super importante, que é o Sandro Polônio. O Sandro Polônio não só, quer dizer, ele brigou para não fechar o Teatro Fênix no Rio quando o governo fechou, ficaram trancados dentro do teatro, veio para São Paulo, abriu o Teatro Maria de la Costa, foi o primeiro empresário brasileiro a levar uma companhia para fora do Brasil. Fazer Brecht. Não, isso fora a qualidade do repertório, Brecht, Sartre, Plínio, Guarnieri, Plínio, Bivar, Tennessee Williams, mas levou para fora do Brasil e depois ele foi o responsável pela ida do Mostra Vida Severina para o Festival de Nancy, pelos contatos que ele tinha lá fora. Ele foi responsável pela primeira viagem do Antunes com o Macunaíma. Exatamente. Ele fez a luz do Macunaíma. Então, esse cara eu não conhecia já no final, mas não tive contato dele como empresário. Mas ele era cheio de contradições que as pessoas dizem, mas ele era um artista empresário. Ele é um homem de teatro. A origem dele é o teatro. Familiar. A Itália Fausta, tia dele, é uma atriz fantástica, tradutora excepcional. Diretora também, empresária, porque o que eu quero dizer é isso, com exceção do momento do TBC, que é um momento fora da curva, que é a Grande São Paulo, eu não estou enaltecendo o TBC ou não, é o único momento em que
houve um empresariado que não era ligado à arte. E mesmo se você pegar, talvez na contramão disso, nessa formação do teatro brasileiro, a presença do Boal, por exemplo, o Boal era um cara que agregava, fazia movimento. Né? Eu acho que tem essa característica desses caras também de fazerem movimento. Uma capacidade de levar gente. De juntar gente da música, de juntar gente das artes visuais, de juntar gente de tudo que é praia e fazer movimento. Isso muda as coisas, né? Isso você me lembrou uma coisa, a gente falou num dos ribaltas anteriores sobre essa geração de diretores. Tem uma coisa que agora fica muito claro nesse papo. Cada um tinha uma característica muito específica. O Flávio Rangel tinha uma característica. A Bujanra outra. O Gianni tinha outra. Né? Totalmente diferente. O Zé Renato tinha outra. Entendeu? Boal, cada um tinha um jeito de trabalhar e um olhar para o teatro. Mas todos convergiam para o teatro, né? Para o fazer teatral. Quer dizer, enfrentando todas. A gente falou assim. Para isso não ficar uma nostalgia, foi assim, às vezes continua sendo assim. A gente precisa olhar para trás para aprender. Para ver que a origem foi essa, quer dizer. É possível. Leopoldo Frois, Eva Tudor, Henriette Morinot, Dulcina de Moraes, entendeu? E depois a geração, Sérgio Cardoso, Fernanda, Cacilda. A história do teatro. Esse cara que fez... Para trazer para hoje, né? Pegando o gancho de não ser nostálgico, né? Esse cara, por exemplo, que eu não sei nem o nome dele, fez o Tom na Fazenda. Rodrigo Portela. Não, é o Babaioff. O ator. O ator que ele comprou essa ideia. Como tem muita gente legal aí, diretores, né? Exatamente. Diretores, produtores, tipo Baskerville, tem uma caralhada de gente boa. Né? Que encaram, Que encaram. A produção, quer dizer... Dá certo, não dá? E que tem também umas características de personalidade muito especiais. E que eu digo o seguinte, se nós não temos um Estado que se interesse pelo que a gente faz, né, que acha importante o que a gente faz, nós temos um balcão de Estado que às vezes dá uns caraminguais para a gente calar a boca. Vocês podem discordar disso, mas eu concordo. Nós não temos um Estado que tem uma companhia nacional, que tem uma companhia estadual, municipal, e nem sei se daria certo, porque acho que seria uma corrupção da porra se fosse isso. Mas nós não temos um Estado, né, aquilo que a gente fala, a Comédie Française tem 450 anos. Então todo o teatro estatal francês... Os teatros nacionais portugueses. Portugueses também. 150 anos. E a Alemanha, então. A própria Buenos Aires tem o Complexo Cultural San Martín, que é um teatro estatal, com 3 salas, sensacional. A gente não tem isso aqui. Né? A gente nunca teve, e eu, pelo menos, enquanto durar... Mas se pegar assim, Eduardo, tipo você, né? Tipo o Tapa, tipo os de hoje, né? Que tem também essa coisa. E que alguns criaram espaços, tipo o Hugo Possolo, os Parlapatões, que é tipo... a Companhia do Latão, os Fofos, tipo os Fofos, tipo o Povo da Praça Roosevelt, o Ivan Rodolfo, os Sátiros. Quer dizer, tem muita coisa assim, com muitas características muito especiais, que isso, infelizmente, você não consegue ainda criar uma estrutura, né, que troque, que circule, e não ter o Estado, e também não ter um empresariado que se interesse. Eu quero produzir teatro, entendeu? Quer dizer, nós estamos correndo atrás, sempre. 200 anos de teatro nacional, a gente corre atrás. Né? Não existiu um empresariado que dissesse assim, isso é um bom negócio. Isso pode ser um bom negócio. E porque pode ser um bom negócio. Está entendendo? Mas dentro das limitações e características. Senão o cara que entra. Senão o cara vai fazer um entretenimento legal, ótimo, não sei o que, vai investir. Mas eu acho que tem. Eu não concordo com você, não. Eu acho que tem um empresariado que usufrui do teatro. Se você pegar
a coisa da Rouanet, os caras fizeram o Teatro Bradesco, o Teatro não sei o quê, não. não sei o que lá. Mas isso é outra coisa. Não, mas essas porras todas vivem grande de explorar isso. Aí são as moscas que estão em volta. Aí são as moscas varejeiras. Então, né? Os teatros que foram construídos pela Lei Rouanet são muitos em São Paulo. Sim. E ótimos teatros. Só que quem usa? Eles para eles. Quando eles não destroem, como o Alfa Real lá, que eu não sei o que aconteceu com aquilo que tá para frente. Mas o que eu quero dizer, não existe um empresariado assim, quero produzir teatro. Sim, não. Eu quero fazer patrimônio com isso. Não. Os que querem se enriquecer fazem isso, usam a lei. Infelizmente, o Estado entra um pouco nisso. Também, é uma postura do Estado. Quando você vê os caras falarem de economia da cultura, o PIB da cultura, ou não sei o que da cultura, eu falo assim, caceta, eles não conseguem entender isso. A não ser como negócio, eles não conseguem entender isso como cidadania. Essa é a diferença um pouco daquilo que eu estava falando no começo, da questão europeia, entendeu? Eles não conseguem entender como cidadania, eles conseguem entender só como negócio. Seja um governo de esquerda, infelizmente, os de direita, às vezes, é até mais fácil de lidar. Claro que eu não estou falando da extrema-direita, do Bolsonaro, etc. Né? Mas, às vezes, algoritmo, não fala não, já foi. Tá certo. Mas, enfim, já foi. Eu acho que tem isso, quer dizer, tem uma coisa que é quase que um combate titânico para fazer. É bonito isso, é mobilizador isso, é apaixonante isso, né? Porque o que tem contra é muito foda. Você estava falando agora até falou assim, quanto custou o aluguel de um teatro? Eu falei assim, R$1.000 por noite. Caralho, se eu botar isso... 1.000 os baratos. 1.000 os baratos. Se eu botar isso vezes 12 sessões, dá R$12.000. Porra, é dinheiro. Eu já fui a teatro. Pra você fazer R$1.000 numa bilheteria hoje, como é que é? Você teria que ter 100 pessoas pagando R$10. Então, pô, é tudo meio insano, é tudo meio louco por aí, entendeu? Então, não é ficar botando merda no ventilador, mas acho que esse espaço também serve pra gente pegar e falar, vamos pensar em umas coisas assim? Como é que a gente podia criar movimento pra... Na cabeça das pessoas, não é juntar todo mundo, né? Porra nenhuma. Eu olho certas coisas assim, por exemplo, eu passo ali eu moro no centro, né? E eu passo ali pela Largo Paissandu, onde tem a Galeria Olido. Tem 3 cinemas antigos desativados. Não vamos falar em Broadway, vamos falar da Corrientes. Eram teatros que... E tem o Municipal do lado, e tem... Sim, a Corrientes. E fora a Galeria Olido. Por que não... ou o empresariado ou o Estado não compram... Estão abandonados esses espaços. E fazem teatros aí para grandes públicos mesmo. Com pequenas salas que podem... Que é isso que eles fazem. Existem grandes salas nesses teatros nacionais e municipais e pequenas salas. Então nós estamos em São Paulo, ali era para ser um centro. O Teatro Municipal está do lado. Tem o Cine Marrocos, tem o antigo... Não, mas quer dizer, isso para não falar do Taíbe, por exemplo. O Taíbe é outro lugar, mas eu estou falando de uma região central. Ali, né? Tem 3 ou 4 cinemas. Tem o Cine Paissandu. O Arte Palácio. O Arte Palácio são... não existe uma força... mas entender até... Sabe o que acontece quando a gente está falando dessas moscas varejeiras? Porque tem as mosquinhas, né, aquelas que a gente olha com peteleco, e tem as moscas varejeiras, que é o retrato do nosso empresariado em todas as áreas. Então, nós temos um empresariado que só pensa no que vai faturar, não no que ele pode proporcionar. Estava comparando com os americanos, com Rockefeller, família Kennedy, Roosevelt. Foram predadores em muitos sentidos, mas deixaram o legado para os seus filhos. Aqui a gente pode citar o exemplo do Zampari, que era italiano, não podemos esquecer disso, que veio com essa tradição, morreu falido. Que fez o TBC. Que fez o TBC. E a Vera Cruz. Que aí ele queria fazer um estúdio de cinema, gente. Você pode questionar a estética, as escolhas, isso é outra coisa. E você estava dando um exemplo, a gente já conversou sobre isso. Num dos últimos que eu vi, a gente brincou até
no Ribalta anterior aí, que eu brincando com a Mônica Bergamo. O último empresário que eu conheci, assim, foi o Chico Bergamo. Foi amigo do Chico Bergamo, que era o pai dela, que tinha uma fábrica de móveis e resolveu. Ele era apaixonado por teatro, ele não queria ser ator, ele não queria ser diretor, ele não queria. Chegou, esse eu conheço bem o processo. Ele chega para o Ademar Guerra e fala assim: eu quero fazer um grande espetáculo, quero que você dirija. O que você tem para propor? O Ademar falou assim: Lulu, de Frank Wedekind. Ele falou: faça. Ele não foi perguntar. Mas são exceções. São, né? Exceções, quer dizer, a pessoa que realmente se apaixonou, ele deixou. Você vai falar assim: que legado ele deixou? Ele deixou. Não, claro. Muita gente, sabe, se formou. E poderia ter, sei lá, é um exemplo que podia ter frutificado, né? Isso é o que não acontece, né? Então, por isso é que eu acho que a gente retoma aquela coisa que ou a gente toma a frente das coisas, ou estamos fodidos. Ou estamos ferrados, entendeu? Então, por exemplo, nesse momento eu tenho uma grande briga, que é resgatar os teatros de rua de São Paulo. Eu acho que a minha última jornada vai ser essa. Então a gente vai reestrear o Picasso no Paiol. Vamos fazer uma temporada no Ruth Escobar do Freud, que é o Visitante, Papi Girt, e a Escola de Mulheres, que é a produção do Ariel, né, a produção nossa. Já estamos arrumando alguma coisa para o Teatro Itália no que vem, porque a gente tem que sair dessa loucura que virou de você estrear uma peça e fazer 20 sessões. 5 semanas. 20 sessões? Não, nossa, 12, né? Nós saímos do Freud com casas abarrotadas, porque isso é outro fenômeno que a gente tem que falar, muito positivo. O público voltou ao teatro. E o Marco acabou de viver essa experiência com o Gagarin Way, né? O público voltou ao teatro e eu acho que nós temos uma temporada paulistana como não tínhamos há 15 anos, com um tipo de qualidade. Eu vi uns 5, 6, 7, 8 espetáculos com qualidade, do qual eu acho que o ponto fora da curva que encabeça é o Tom na Fazenda. E já é um espetáculo de outros... De 17, mas ele voltou aqui. Sim. Abarrotado e com todo o mérito do mundo. Vai voltar. Vai voltar. O Herança lotado, Denise Fraga, Eu de Você, a Luciana Braga fazendo Judy Garland. Assim, o espectro é muito grande, porque não é o espectro do meu gosto pessoal. Sim. O que eu acho que está... O próprio Dilema de Médico teve um belo temporada. Né? O que eu quero dizer é que, e eu sou cinemeiro, os cinemas estão vazios. Então, este fato ao vivo, eu acho que as pessoas, isso sim, resgataram essa vontade de ir e encontraram alguma coisa represada de qualidade. Então, porque senão eu não gosto dessa conversa muito pessimista, e eu não sou nada poliana, não. Mas eu não gosto dessa conversa, isso é o fim, não. Se for o fim, a gente para aqui. A gente para, exatamente. Nada, e vamos para casa. A questão é que temos uma coisa fundamental, lidar com a realidade. Claro. Ou nós nos empresariamos, e não adianta a gente lamentar. Você pode ter um bom produtor, ter um ótimo produtor que trabalha para mim, produtor contratado por mim, é outra coisa. Mas alguém que estabeleça um princípio, que é o que o cinema brasileiro padece, né? Ele não consegue virar uma indústria de produção, né? O teatro, como não é uma indústria, sobrevive mais porque nós temos a capacidade de nos empresariar. E tem uma coisa, nós somos o nosso material de trabalho, né? Eu também entrei numa dessas, provocado por você também. Então, uma peça aí, um espetáculo que eu escrevi sobre o Plínio. Juntei o Bredinho, o Walter Breda, eu, o Fernando Rocha, que tínhamos já trabalhado durante a pandemia, esse projeto parou lá atrás. Então assim, vamos fazer, vamos. Você não me chamou como ator? Como ator, não vou chamar, você vai para Portugal, você vai nos abandonar. Ele vai ficar cantando fados. Vai cantar fados. Quando precisar de um fadista, eu te chamo. Mas nós vamos fazer, daí vem a pergunta assim, como é que nós vamos fazer? Não sei. Vamos reunir, vamos retomar o trabalho, retomamos de sentar, somos 3. Depende do quê? Vou esperar que apareça alguém, você está aqui, vai fazer. Não, vamos fazer. Esse daí é o tipo de espetáculo que eu estava brincando, a gente cabe numa Kombi. Eu acho que tem uma outra coisa Kombi, nessa cara. Coisa que você Kombi fala, não, dos teatros cheios, dessa coisa toda, que eu acho que a gente está resgatando uma coisa que é importante, que é conversar entre as pessoas.
Porque quando você conversa, você começa a contaminar um outro campo, você magnetiza um outro campo. O campo que ainda está muito magnetizado é esse campo do PIB da cultura, do não sei o quê, dessa porra toda, entendeu? A gente tem que magnetizar o campo do objeto artístico, da arte, não do sujeito, sabe? Porque isso tudo é sujeito, sabe? Identitário, não identitário, são sujeitos. Então, o objeto artístico não tem importância. Ele só vai ter importância quando a gente recomeça a conversar. Quando a gente começa a ir de novo para o botequim, para o restaurante, a juntar outras praias, entendeu? Eu volto ao negócio de dizer da característica do teatro, Mário. Afetiva só depende de nós. Divertida, entendeu? Não é assim, vamos combinar, fazer um movimento, vamos fazer o arte contra a barbárie, não é isso. Mas a gente tem que retomar essa coisa do afeto que tem nesse lugar, entendeu? Aqui a gente fez, nesse espaço daqui, que era visto por essas janelas, nós fizemos um torniquete. A gente assistia lá, né? A plateia assistia do ponto de vista que vocês estão nos vendo falar. A nossa, assim, era para fazer para 20 sessões, acabamos fazendo 178 sessões. A gente está estreando aqui, quando o podcast for lá, a gente já deve ter estreado, já deve ter terminado. Uma volta do Credores, que está há 12 anos no nosso repertório, que o mote é que a tradução vai ser lançada pela EDUSP. Foi lançada já há um tempo que a gente está falando aqui. Porque é isso, a gente tem que ir furando as coisas, entendeu? Então, traduzir teatro, para mim, é uma coisa fundamental hoje em dia. Porque eu digo assim, os atores brasileiros disseram tanta barbaridade em cena, barbaridades adaptadas, ou porque o tradutor era beletrista, então coloca uma coisa linda, literária não que eu falo da diferença, né, não é porque era diferente. Itália Fausta, as traduções da Itália Fausta, do italiano, dos anos 30 são maravilhosos, porque era uma pessoa de teatro, né? Então, eu digo assim, como é que a pessoa disse isso? Eu vejo certas coisas que foram ditas no TBC, como é que a pessoa disse isso? Não faz sentido, né? Então, eu sinto que da mesma maneira que essa briga pelos espaços, os teatros de rua, para a gente sair das instituições que estão fazendo 12 sessões, 15 sessões. Está satisfeito. Está satisfeito. E o Estado que ainda faz de graça. Agora é teatro de graça. O fomento de uma coisa é muito pouco para você fazer de graça. Tinha que pagar um triplo para você fazer de graça, se o Estado fosse bancar isso. E o de graça não ajuda a ter valor no mundo capitalista, entendeu? Quer dizer, por que o cara não pega 2 quilos de arroz de graça? Exatamente. Por que não pega 2 cervejas de graça? Aí o argumento é assim, mas se o Estado está dando, a gente tem que fazer de graça. Não, o trigo é subvencionado, senão a gente não comia pão. Sim. Mas você paga pelo pão na padaria. O agronegócio está aprovando aí. Exatamente. Uma puta grana que o governo progressista está dando. Nenhum país, se a gente falar de cortina de ferro, nenhum país tinha teatro de graça. Lugares onde o teatro era muito forte. O teatro não tinha preços abusivos, é outra coisa. Ele tem preços populares que o público possa ir, mas não é de graça, porque tem um valor agregado nisso. Claro. Então eu já vi coisas de gente que foi a teatro de graça e gasta no bar do lado o triplo do que seria o preço do ingresso. Estamos cansados de ver isso, né, cara? Então eu sinto que a gente tem algumas brigas muito sérias e muito importantes. Eu estou meio chato hoje, desculpe, mas Você está chato hoje? Eu sou sempre. Não, é porque eu sinto, por exemplo, essa área da tradução foi uma coisa que a gente começou a fazer nos anos 90. Uma porrada de gente traduziu. Nós já lançamos o Tennessee Williams 4 livros, o Ivanov, que eu acabei sendo indicado para o Prêmio Jabuti, e outras coisas. Foi a Clara que traduziu o Dilema, não foi? Foi ela, o Sérgio e... Sim, não, mas são as pessoas envolvidas. Muitas das nossas traduções são com um grupo de pessoas. Coletivo. Mas então, eu acho que o Gagarin, a tradução do Laerte. O Laerte é outra pessoa que... Laerte Melo. Laerte Melo é um pequeno empresário nesse sentido, que se banca. Ele fez a Avenida Aquilo que eu fui assistir. Eu sinto que a gente tem que se espalhar feito praga, sabe? E contaminar, né? E contaminar. Viralizar. Então, esse caso do Credores é isso. Tem debate. Como a peça tem um envolvimento com questões modernas que o Strindberg escreveu, nós estamos conversando com vários psicanalistas, porque ele escreve isso quando o Freud não tinha posto a plaquinha na clínica dele.
Então, como ele discute relações, no caso do Credores, como ele discute relações, o que é o homem antigo que mandava a mulher ficar em casa, o que é esse homem moderno que deixa a mulher sair, mas fica louco da vida e adoece com isso. Eu acho que isso é uma fatia do mundo que a gente tem, entendeu? Nós temos que discutir todas as fatias. Não existe uma fatia única. E isso é importante, né? Então, de alguma maneira, até essas questões identitárias é ótimo, porque eu não preciso falar de coisas que eu não entendo. As pessoas que entendem disso vão falar melhor do que eu, né? Do que nós. Né? Só que a gente também, cada um de nós, pertence a um meio, a um grupo, a um conjunto de muita gente. Nós pertencemos a todo ator, atriz, ele tem um mundo que o cerca. Então a gente observa as questões que estão nesse mundo que nos cerca e temos que falar dessas questões, porque a gente existe. A gente existe, eu acho que a gente é fruto de um amalgamamento de coisas, culturas, de povos, de diásporas e o caralho a quatro, que nos dá também uma visão universal sobre as coisas. Né? Exatamente. A gente limita essa visão, acho que a gente se limita enquanto povo. Mas eu respeito que um determinado nicho fale das suas realidades e acho que se é legal, eu quero ver. Claro. Mas não sou eu que vou me apropriar disso. Eu acho que é uma apropriação indébita, entendeu? Eu não posso falar de um nicho que não é o meu. E nem pode ser cobrado por não fazer isso. Exatamente. Às vezes você é cobrado, você não falou disso, mas não é o meu mundo. Exatamente. Você vai falar do quê? A gente estava falando dessa coisa que eu sei que o Marco adorou também, né, do Tom na Fazenda, porque não é uma gay play só. Nossa. Ela fica longe de ser uma gay play, apesar de trabalhar com homoerotismo e tudo, mas ela está falando de outras coisas. Não, é quase você vir, por Dois exemplo, Perdidos, né? É a mesma coisa. Se você vir, por exemplo, o espetáculo do Gota d'Água, Gota d'Água Preta, é maravilhoso o espetáculo dele. Eu não vi. É maravilhoso, porque problematiza todas essas questões. E as coisas estão aí. Eu acho que o país ficou muito dramático. Depois do Bolsonaro, ficou assim, os bonzinhos... Não, algoritmo, pelo amor de Deus. Os bonzinhos e os malzinhos. Então, e aí fica um negócio assim, não tem dialética na porra, entendeu? É assim, é isso. Não é isso, é muito mais complexo do que isso, porque se não fosse tão complexo, a gente já tinha avançado muito mais. Enquanto comunidade, enquanto país, etc. É muito complexo. É que a besta quadrada que nos governou, isso que a gente tem que ver, ele é uma besta, mas ele representa uma mentalidade. Sim. Ele pegou a bandeira de uma mentalidade completamente tacanha, reacionária no pior sentido. Não é uma mentalidade apenas conservadora, é uma realidade destrutiva. Destrutiva. E que está no mundo inteiro. Né? Está no mundo inteiro. E justamente porque, como a esquerda e a direita não conseguiram dar resposta para grandes necessidades, então uma grande parte das pessoas se sente absolutamente sem pai nem mãe. Sem representação. Sem representação. Né? Então a representação passa a ser o quê? Vamos destruir a porra toda. E é isso que fica como sinal muito forte. Né? Isso tá no mundo inteiro. E nesse sentido, nós somos os piores seres do mundo, né? Porque nós incomodamos essa... Sim, exatamente. De alguma maneira, nós incomodamos essas verdades absolutas. Sim. Né? Não nos colocamos como heróis, não é isso, não. Mas o que a gente faz é o tempo inteiro questionar. Eu acho que o teatro pode dar conta da compreensão de muita coisa que está rolando. Eu acho que só o teatro, não é o streaming pode ajudar, a literatura pode ajudar, mas o teatro como fenômeno de, você está falando de as pessoas se aproximarem, de conversar, é por aí, por esse caminho que o teatro muda as pessoas. E eu acho que ele pode dar conta de todas as questões que estão colocadas aí, dos nichos todos que estão, cada um resolve do seu jeito, mas dá conta de tudo, desse mundo complexo, entendeu? Não é um mundo... E tem um lado que é assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho muita coisa a ver. Claro. Tenho muita coisa a ver com cada uma dessas questões que estão elencadas de forma unívoca.
Mas como é que elas se juntam? Porque se a gente se junta, a gente cria movimento. Não, você faz o teatro que não me interessa porque não sou... Tudo bem, eu posso... Mas você pode até não gostar. Posso até não gostar, mas e daí? Mas você tem que ver... Eu tenho que estimular que você faça esse seu teatro. Exatamente. Que você discuta as questões que para você é importante, do seu nicho, é o que é importante. Isso eu não sei como é no mundo, né? Não sei... Mas no Brasil é muito isso, quer dizer, nós vivemos, já falei disso em algum dos nossos podcasts, a gente incorpora o que a gente acha que é a bola da vez. Então, o teatro brasileiro já abandonou várias coisas, porque eu tenho que seguir, e em geral, importado. Eu tenho que ter vídeo no espetáculo, porque lá fora isso é o moderno. O moderno está na aparência, entendeu? Às vezes entra uma pessoa, é um banquinho violão e é mais forte do que tudo. Viu o teu Hamlet com bandeira, era um banquinho violão. E me tocou profundamente. Não tô fazendo elogio de corpo presente, não, mas tô dando um exemplo disso. No entanto, pode ser uma coisa grandiosa e ser sensacional. Claro, opa. Agora, o que me impressiona muitas vezes, desde que eu comecei a fazer teatro, uma vez eu ouvi vídeo. Por que você não faz uma coisa mais tipo de Harold Thomas? Porque ele já faz melhor do que eu. Isso é a questão dele. No algoritmo. Não. Mas eu respeito o diabo, gosto dele, inclusive. Posso não gostar, mas... Você pode não gostar. Eu gosto dele e... Não é a mesma coisa que a besta quadrada, né? O dano é o... Eu tô brincando. Não, só tô falando isso. Eu quis só defender aqui, porque é isso, quer dizer... o que a gente já falou aqui. Uma geração que dividiu Antunes, Zé Celso, Abujanra, Ademar, Boal, Zé Renato, para falar, sendo um pouco corporativo, falar dos diretores, né? Depois Celso Nunes, Aderbal, o Amir, não posso deixar de falar. Amir. Foi fundamental, entendeu? Você pode gostar mais do caminho de um, mais do caminho de outro, não importa. O que é impossível é isso. Agora vocês têm que ser identitários. Não. Tem as suas identidades sendo defendidas, serão vistas quando tiverem qualidade, e cada um faça o seu barato. Porque para a gente retratar um país continental como o Brasil, milhões de diferenças regionais. Você acha que uma peça dá conta de resolver tudo isso? Não. Outra coisa, né? Quer dizer, eu sempre me pauto por isso, tem nada com o que os outros fazem, mas cagar a regra é um pé no saco. É horrível, gente, é horrível. Não tem nada pior do que isso. Deixa a ficção, deixa o público se angustiar. Exatamente. Com a tua angústia, socializa a angústia. Mas isso é uma tendência nossa brasileira, né? De dizer, agora a gente joga futebol assim. Então vamos jogar com uma retranca europeia. Para falar uma coisa bem simples. Não, a nossa maneira de jogar é solta. Entendeu? Então, quando a gente começa a copiar os modelos, dizer porque os americanos estão fazendo, tanto na questão formal quanto na questão ideológica. Cada um faz a sua história. Eu sempre vou na natureza, como a gente está indo mais ou menos para o fim. A natureza só é bela, só é o que é pela diversidade. Se a natureza cumprisse regrinhas para tudo, tá fodida. Ela é diversa, quer dizer, a beleza pode contrastar com o feio, o terrível também contrasta com o lindo, com o belo. Essa beleza, eu acho que tem que estar no teatro, essa diversidade. Se a gente conseguir, fala-se muito em diversidade, né? Essa palavra está na moda. Uma diversidade nesse sentido de pluralidade, né? O pensamento só avança se eu conseguir ouvir o outro. O pensamento só avança, até para discordar. Mas nós temos muito hábito, você falou, acho que é uma tradição, não sei de onde vem, que a gente começou a seguir, Maria vai com as outras. Esse é o pensamento dominante hoje. Então hoje, fazer espetáculo desse jeito, você consegue o Sesc compra, se você fizer assim. Você está indo embora, me fale, você vai. Quando é que você volta? A gente vai indo e voltando. A Terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Vocês vão para lá também. Eu já estou adiando. Agora eu já me comprometi tanto até... Eu ia para lá em janeiro. Já me comprometi tanto que não vou. Aquela sua cidade... Coimbra, aliás, o Arte Ciência teve lá, você viu. A gente fez
Copenhague, em Lisboa. Lisboa. Com o elenco, tinha saído de cartaz, isso foi em 2005. Tinha acabado de sair de cartaz meses antes, vocês vão levar o espetáculo, só que quando chegou lá, eles tinham feito, o espetáculo lá durava 1 hora. Eles foram sentaram na Politécnica e assistiram aquele espetáculo, dava 3 horas. E o elenco foi, você estava lá no dia, né, que o elenco português foi, e é muito lindo isso. E em Aveiro a gente fez Copenhague também aberto, e depois a minha peça Dança do Universo a gente fez lá num dia memorável, era num container perto da universidade, um calor infernal. De repente, no meio do parque, eles abriram aquelas portas laterais do container. Eu acho que você conhece, né? Não conheço. O Copenhague também foi memorável, mas a Dança do Universo lá foi... E na sua terrinha eu fiz o Feynman. Você foi nos receber lá na almoçar. Ele estava lá, ele foi nosso Cicerone. Mas Portugal... E a experiência de 12 horas foi inesquecível, né? Inesquecível. Não, então, eu acho que nos despedimos do Marco aqui. Encerramos o nosso podcast para ele ir para Coimbra, ouvir o fado coimbrense, que é o fado que corresponde ao sertanejo universitário, que eles dizem que é o fado meio capenga, né? Não é o fado de Lisboa, e muito vinho do Porto, queijo da Serra da Estrela, e eu assim, com uma inveja, não é inveja branca, não, é inveja raivosa, daquelas, mas que você merda lá na sua temporada em Portugal. Merda, Marco, merda. E volta logo, hein? Não vem com esse negócio, vamos ficar não sei quanto tempo. A gente estabelece a sua volta, pode deixar. Quem sabe o próximo podcast não grava em Portugal. Pois é, vamos lá. Eu topo.